Para quem já me acompanha há um tempo aqui no canal, vocês sabem que a maior parte dos meus aparelhos são Samsung e eu utilizo então, consequentemente, mais o Android. E recentemente eu comprei um iPhone 14 Pro Max para poder ter uma experiência e mostrar aqui no canal a minha experiência com o iPhone. Como eu disse no primeiro vídeo que eu fiz em relação ao iPhone, é a minha primeira experiência utilizando um aparelho que roda iOS. E sinceramente, muitas coisas me fizeram falta trocando essa utilização do Android pro iOS. E nesse vídeo eu destaco as coisas que eu mais senti falta e que me incomodaram no iPhone. Então, bora pro vídeo. A primeira coisa que me incomodou bastante aqui no iPhone é em relação aos aplicativos recentes. Aqui, quando eu acesso os aplicativos que estão abertos, que foram abertos recentemente, eu não consigo ter não tenho um botão aqui que eu feche e finalize todos os aplicativos. Mas existe um motivo por trás disso, e eles preferem ter os aplicativos abertos e congelados ali no estado que eles estão, porque na hora de abrir o aplicativo vai ser muito mais rápido o processamento. Mesmo que tenha esse recurso, seria interessante se tivesse um botão aqui para fechar todos os aplicativos recentes. Seria algo opcional. Nesse caso aqui, eles estão meio que forçando a pessoa a deixar os aplicativos abertos. E tem vários aplicativos aqui. Eu fico extremamente incomodado em ter um monte de aplicativo aberto. Embora isso não afete o processamento do aparelho. Como eu falei, isso é proposital para que você não feche. Só que por conta desse recurso, o que me incomoda, por exemplo, é de ele não voltar para a página inicial ou reiniciar o aplicativo ali. Ele volta exatamente de onde eu estava. E isso me incomoda muito, né? De tipo, eu abri o aplicativo, estava em algum lugar, e depois quando eu vou abrir o aplicativo novamente, tá naquele mesmo lugar que eu deixei. Isso termina me incomodando. Eu gosto quando volta para a página inicial. Porque aí cada vez que eu abro o aplicativo eu tô ali com um objetivo diferente. Mas enfim, é mais questão de usabilidade de uma pessoa que, se trocasse do Android pro iPhone, sentiria isso, né? Outra coisa que me incomodou profundamente é não poder utilizar multi-janelas, não utilizar o recurso de multitarefas, ter vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. Como vocês sabem, no Android aqui, por exemplo, vocês podem deixar mais de um aplicativo aberto ao mesmo tempo. Então eu posso abrir, por exemplo, o YouTube e abrir o Samsung Notes e mexer nos dois aplicativos ao mesmo tempo, transferir informações entre os dois aplicativos. Então termina sendo muito mais fácil aqui de você ver duas informações ao mesmo tempo. E isso, para mim, fez muita falta, porque ali para copiar algo de um arquivo para outro terminava sendo muito mais fácil, porque eu poderia arrastar de um aplicativo para outro, estando na mesma tela ali aberta. Muitas vezes eu assistia um filme, um vídeo, deixava lá na parte de cima o aplicativo e na parte de baixo eu mexia em outra coisa. Então assim, enfim, muitas coisas eu conseguia fazer com o recurso de multijanelas, que aqui, infelizmente, não tem no iPhone. Outra coisa que me incomodou bastante em relação ao iPhone é a proporção da tela. Porque, por exemplo, comparando aqui com o S22 Ultra, a proporção da tela do S22 e dos celulares que eu uso da Samsung, eles são mais compridos e um pouco mais estreitos. Embora aqui os dois aparelhos tenham a mesma largura, existe uma diferença justamente por conta dessa altura. Então, como eu estava acostumado com essa proporção de tela, eu terminei estranhando aqui em relação ao iPhone. Justamente porque ele aparenta ser mais gordinho, né? Mais larguinho e ter uma altura menor. Então isso terminou me incomodando um pouco, mas é algo que vai de aparelho para aparelho, né? Depende ali do corpo do aparelho mesmo. Outra coisa que eu senti muita falta aqui no iPhone também é a questão da pasta segura. A pasta segura, para quem não conhece, é um recurso do Android que permite você instalar aplicativos dentro de uma pasta, independentemente dos aplicativos que estão instalados no smartphone. É basicamente como se você tivesse um celular dentro do seu celular. E aí tudo o que é feito ali dentro daquela pasta não reflete nos aplicativos e em nenhuma informação de nada que está fora daquela pasta. Então é realmente como se tivesse um celular dentro de outro celular e permitia você ter duas contas logadas, porque eram independentes. Então isso me ajudava muito também a proteger minhas contas do banco. Eu deixava os aplicativos de banco lá dentro dessa pasta segura.
e dava para colocar senha por bloqueio de digital, dava para esconder a pasta. Então, assim, é um recurso de segurança que eu gostava muito de utilizar e que me auxiliava muito ali no dia a dia para poder gerenciar as minhas informações, né? Então é algo que eu sinto bastante falta aqui no iPhone vindo do Android. Então aqui, por exemplo, essa é minha pasta segura e aqui os aplicativos eles agem independentemente do que está fora. Então se eu saio aqui, todas essas informações, todos esses aplicativos, eles são independentes e não refletem ali no que está dentro da pasta segura. Outra coisa que eu estranhei também um pouco no começo, embora seja extremamente semelhante à maneira que eu uso ali no meu Android, é em relação à navegação, porque eu acho que os botões e o acesso às informações ficam extremamente distantes ali do dedo, da mão, né? E aqui, por exemplo, em relação ao recurso de voltar, isso eu já utilizava, por gestos eu já utilizava no Android, então para mim já era normal. Porém, a parte de voltar no Android pode ser feita de duas maneiras, voltando tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Então pode ser qualquer um dos lados da tela que você consegue voltar para a página anterior. No caso do iPhone, é somente da esquerda para a direita. Então, segurando aqui o iPhone, termina sendo distante fazer isso para poder voltar uma página. Isso eu tive muita dificuldade e eu estranhei bastante, foi algo que me incomodou. Porque seria muito mais fácil eu voltar, por exemplo, se fosse desse lado aqui, ó, do lado direito para o lado esquerdo. Seria muito mais fácil ali a navegação, já que eu utilizo mais com a mão direita. Eu também utilizo bastante meu celular, inclusive mesmo utilizando Android, eu utilizo bastante com a mão esquerda. E sinceramente, para mim, com a mão esquerda, mexer com o iPhone tem sido muito melhor, justamente por conta dessa ação de voltar uma página e também de aparecer bastante botões aqui nessa parte de cima, como o botão voltar para a página anterior e outras ações também. Então, para mim, terminou sendo mais fácil utilizar com a mão esquerda o iPhone, por incrível que pareça. Outra coisa que eu estranhei aqui no iPhone é em relação ao carregamento. Porque o carregamento do iPhone ele funciona diferente de um Android. No Android, pelo menos os meus celulares aqui, eles aceitam até 45 watts de potência para fazer o carregamento. Então é um carregamento super rápido e ele vai assim continuamente o tempo de carregamento, né? Então cada porcentagem que sobe, ela sobe ali de uma maneira, com um fluxo único ali, né? Então vai subindo, vai subindo, vai subindo até ficar 100%. No iPhone isso funciona diferente, porque ele carrega uma certa velocidade até 80%, isso aí é algo deles mesmo, e depois desses 80% ele vai carregando um pouquinho mais lento, por dois motivos. Um é pela questão de preservar a saúde da bateria, e a outra questão é que depois de 80% ele se adequa ali à sua rotina. Então, por exemplo, vamos supor que eu deixe a noite inteira carregando. Então ele carrega até 80% e esses 20% ele vai gerenciar ali para que não seja carregado muito rápido e vá carregando aos pouquinhos até o horário normalmente que eu acordo e pego o smartphone. Então ele tem essa inteligência em relação ao carregamento, só que dependendo da minha necessidade, isso termina atrapalhando, porque ele vai carregar até uma certa porcentagem numa velocidade maior, e depois ele vai carregar extremamente lento ali, né? Vai ter um carregamento extremamente lento. Então, para quem precisa do iPhone, assim, tá utilizando, vai fazer uma sessão de fotografia o dia inteiro. Então, termina tendo um consumo de bateria maior. E ali, para poder recuperar aquela porcentagem de bateria, termina sendo um pouquinho mais difícil, porque ele tem essa questão de orquestrar ali o carregamento da bateria, né? Então, isso terminou me incomodando um pouco. Eu acho que é questão de costume também, mas bateria já é algo que já é um assunto polêmico nos smartphones, né? Então, é algo que me incomodou vindo de um Android. Outra coisa aqui que me incomodou, muito mesmo, assim, que é algo que eu utilizo muito, é a área de transferência. Aqui no iPhone é possível você ir no aplicativo, copiar um texto, copiar alguma coisa e colar em outro lugar. Ok, mas, por exemplo, no Android existe uma área de transferência que pega ali tudo o que você copiou, mesmo não sendo naquele dia, e você consegue ter ali tudo o que foi copiado. Então, por exemplo, para que isso é útil, né? Então, vamos supor que você quer copiar
várias informações diferentes e ir num lugar e colar todas essas informações. Então, no Android é possível você ir em cada aplicativo que você quer copiar e depois ir num aplicativo específico e ir colando tudo aquilo que você copiou dos outros aplicativos. Então isso termina sendo fácil ter essa área de transferência para poder reunir tudo aquilo que você copiou e você poder colar aonde quiser. Então vamos supor, eu coloco o link de um site, o link de alguma coisa no YouTube, né, que normalmente eu coloco. O legal é que, tipo, eu copio uma vez e depois eu não preciso copiar mais, porque vai ficar lá no meu histórico de área de transferência. Então, no dia que eu preciso postar um vídeo e preciso publicar um link, eu pego aquele mesmo link que eu copiei há dias atrás. Então, isso termina facilitando muito e fazendo com que eu não precise ir até o aplicativo específico para poder copiar novamente. Então, isso é uma das coisas que mais me incomodou aqui, porque eu utilizo bastante recurso de copiar e colar. Então, isso foi algo que me incomodou muito. Essas foram as principais coisas que me incomodaram aqui no iPhone e conforme eu for tendo a minha experiência com ele, eu vou mostrando aqui para vocês. Aproveitando, já não deixe de seguir o Instagram do canal, que é tel.tech, e lá eu mostro mais um pouco do meu dia a dia com esses aparelhos, não somente o iPhone, como também os aparelhos da Samsung, tablet, minha TV, enfim. Então segue lá o Instagram para você acompanhar tudo mais de perto. E se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like. E se você não é inscrito, aproveite aí e já se inscreva para ser recomendado de mais vídeos como esse daqui. Um abraço e até a próxima!